Boa tarde, mulheres! Olha, Deus está com mistério com a gente, né? Porque quase que eu gritava de lá assim, aplauda sem inveja, irmã. A pastora, 65 anos, diz que é ativa. Aplauda sem inveja. Que é isso, hein? Que é isso, Brasil, literalmente. Olha, eu acho que Deus está falando com a gente, porque ontem a conversa foi isso. No carro a conversa foi essa. No elevador a mãe da Camila falou, não, você não vai descer no seu andar não. Fomos até em cima no andar delas falando nisso. Falei, Senhor, será que eu estou mal nessa área assim para eu estar escutando tanto isso? Não é possível. Deus fala com presentes, né? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Micheline. Eu saí do Brasil aos 13 para 14 anos de idade. Minha mãe uma viúva com 3 filhos. Meu irmão com 15, eu com 13, minha irmã com 9. Meu pai tinha morrido de cirrose hepática. E minha mãe saiu por um ano, logo após a morte do meu pai, para buscar um melhor lugar para nós. Como ela nos explicou de forma bem saudável, quando nós chegamos lá, lidando com muitas perdas do meu pai, depois dela por um tempo, depois largar a avó, os amigos para trás e ir para a terra, ela consolidou o nosso coração dizendo que o Brasil era a nossa terra-mãe, que nós sempre amaríamos, era a nossa essência, era a nossa raiz, mas que os Estados Unidos estava sendo aquela mãe adotiva, queria nos alimentar, dar comida, coisa que ela não poderia fazer com a gente aqui, e assim nós saímos daqui. Eu só estou falando rapidamente sobre isso, porque parte desse testemunho está no meu livro, Seu Próprio Tapete Vermelho, que diz sobre a alegria de descobrir os caminhos que Deus prepara especialmente para nós. E quando nós saímos do Brasil, sem nenhuma maldade no coração das pessoas, o decreto era, coitado desses meninos, meu Deus, coitada dessa mulher, coitada desses meninos, esses meninos sem pai, numa terra diferente, essa mulher trabalhando o dia inteiro, coitado desses meninos, meu Deus, que vai ser desses meninos? E esses meninos chegaram ali, e assim que eu pisei o pé na escola, um amigo português, de Portugal, me convidou para ir a uma igreja portuguesa. Ali eu entreguei minha vida para Jesus, nunca mais saí da casa do Senhor. Glória a Deus. Cadê as meninas aqui de 18 anos para baixo? Faz assim para mim, olha, faz assim, olha aí. Faz bem assim, vamos aplaudi-las, gente. Vamos aplaudi-las, que é o poder de Deus que atrai vocês até aqui. Eu tinha um parente que me diz, menina, você acabou de chegar na América, com 1000 coisas para você viver nesse país, você vai virar beata de igreja, você vai se enfiar dentro de igreja, você vai perder tudo que esse país tem te oferecer para ser uma crente dentro da igreja. E posso te falar, até hoje eu não consigo encontrar e pensar no que eu perdi de ter servido a Deus, porque uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus, não há nada mais que esse mundo tem para oferecer que presta. Porque quem prova da água viva não tem sede das coisas desse mundo. Amém? Então você que é novinha aí, não acredite nesse papo que tem coisa melhor aí fora. São propostas vazias e vãs. E ali nós então servimos a Deus durante aquele período, buscamos ali a face de Deus e fazendo uma longa história curta, aquele pastor português ungiu o meu irmão a pastor, e hoje debaixo dele, e nós ali com a igreja, que é a igreja, né, que o meu irmão fundou, brasileira, em primeiro lugar, hoje com o Ministério Americano, eu e toda a minha família, eu e meus 3 filhos, servimos há 23 anos, ali apoiando aquela obra. E aqui está a minha família, para vocês conhecerem, porque mãe gosta, olha aí gente, esse aqui é o Matthew, Mateus. Essa aqui sou eu produzida, não pergunte quem é, sou eu. Esse é meu menino de 24 anos, o Timóteo, que casou com a Renata, agora em março 21. O meu esposo do Amazonas, esse homem lindo que eu amo. Olha, Deus é tão bom que mandou um amazonense para mim. Uma essência doce, gente, de tucunaré, tambaqui, tacacá, taperebá. E eu nem estou falando em língua, é tudo nome de comida do Amazonas. E ali a minha princesinha Tiffany, a nossa bonequinha. E o logo do meu ministério com ele é Deixe o Amor Acontecer, Let Love Happen, quando a gente ministra para famílias. E onde existe o amor, existe? Onde existe o amor, existe?
Vida. Pode tirar, querida. E hoje a pastora falou exatamente isso aqui. Que coisa tremenda. Isso eu nunca tinha escutado. Quando ele olhava para ela e ela olhava para ele, ali então ela sentia vontade de viver. O que é isso, gente? E eu sei que vontade de morrer quando eu olho. Aqui não, mas em outros lugares, em Nova Jersey tem essas mulheres. Aqui eu sei que vocês tudo olham e tem vontade de viver. Mas eu achei lindo dessa conferência, é porque existe hoje um ditado que fala, casamento, todo mundo tem problema, casamento, todo mundo tem problema, casamento. Sim, todo casamento tem desafio, mas existe uma diferença tremenda entre uma dorzinha de cabeça e um câncer terminal. E a gente está engolindo essa conversa do diabo, todo casamento é problemático. Olha, deixa eu te falar, dá para ser casado e feliz sim. Dá para ser casado e feliz. Eu vou fazer 28 anos de casado. Agora, e nós vamos fazer dia 14 de novembro. E deixa eu te dizer, já contei um pouco da minha história. Então, eu não tive referencial de pai e mãe junto para casamento. E o Hildo, aos 14 anos, ganhou uma bolsa de Parintins, que é uma ilha no meio do Amazonas, para Manaus. E aos 17, ele ganhou para o Havaí, Estados Unidos. E foi ali que... Depois que ele formou, ele foi para a área de Nova York, entrou numa igreja, e como ele não está aqui, a versão é minha, ele se apaixonou com essa coisa linda. A versão é minha. Mas também não teve referencial. E já que nós estamos falando de casal nesses dias, e é uma coisa que a gente sempre abre os nossos seminários de casais, é dizendo isso. Acho que o diabo olhou para nós e falou assim, tá facinho acabar com esses dois. Ela é uma baixinha invocada, viu uma mulher criando ela já está formatado na mente dela que homem serve para quê? Para beber, morrer e largar uma mulher com 3 filhos. Porque quem resolveu minha vida foi uma mulher. Olhou para a vida dele e falou, esse daí saiu de casa cedo, até os 14 anos onde ele ficou, o pai dele era um pescador, estava fora, ele viu uma mulher forte, mandando na casa o tempo todo. Então, se eu chegasse lá também mandando desvairado, ele ia falar, era a mesma história lá de casa, deixa para lá. Acontece que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós permitimos o temor do Senhor entrar em nosso coração, Deus então entra e muda a história da nossa vida. Amém? Você pode dizer amém? Amém, amém. Bem, abra sua Bíblia hoje, nessa palavra que Deus tem para o coração de vocês, e ela está em Números. Números 27. E diz assim no versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, e puseram-se diante de Moisés, diga assim, puseram-se diante de Moisés. O sacerdote diante dos príncipes de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo, ok? Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porque não teve filhos? Dá-nos, diga comigo, dá-nos. Dá-nos por possessão, olha que meninas ousada, dá-nos por possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, as filhas de Zelofeade falam com razão, ok? Olha, elas falam com sabedoria, elas falam retamente, e certamente elas terão parte da herança
entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar por elas. Bem, eu vou te dar um pequeno pano de fundo nessa história. O pai dessas meninas tinha saído do Egito junto com Moisés, naquele grande êxodo, naquela grande saída, e essas meninas nasceram aí, essa próxima geração, e elas presenciaram todas aquelas histórias. Tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu no meio do deserto, aquelas confusões, aqueles barracos, como diz aqui no Brasil, os bafão, os acontecimentos, mas ao mesmo tempo elas presenciaram também a glória do Senhor, o fogo do Senhor. E essas meninas então seguiram essa estrada, e é lindo ver que enquanto elas estavam no meio daquele povo, elas priorizaram guardar no coração delas aquilo que elas viram que era de bom. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos no meio da congregação, no meio do povo de Deus, no meio das equipes, no meio da igreja, mas nós só temos olhos para olhar as coisas negativas. Mas essas meninas, ao longo da caminhada delas, foram guardando em seus corações aquilo que interessava, aquilo que realmente ia dar esperança para ela mais tarde. Sabe o que? Nos dias que nós vivemos, no nosso dia a dia, não guarde no seu coração coisas que poderão amanhã, no momento da sua luta, te intoxicar, te ferir mais ainda. Prefira a melhor parte. Seja com uma pessoa, seja com um parente que te fere, seja no meio de uma equipe, seja no seu trabalho, prefira ficar com aquilo que mais tarde, no meio da sua luta, te dará esperança, porque quando a gente acumula lixo para dentro, é só o que nós temos para botar para fora no dia da luta. E no dia da luta nós precisamos de ter esperança. Por isso a Bíblia fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas quantas de nós no meio da luta não temos memórias de momentos bons? Não temos memórias das coisas boas? Nós ficamos envolvidas em conversinhas que eram só do mal. Nós tínhamos os olhos para procurar só o que era errado. A misericórdia em nossas vidas eram rasas demais, mas os nossos julgamentos com as pessoas altíssimos. E no momento da nossa luta, só nos sobra o que nós vemos muitas pessoas passando hoje: a depressão profunda, os surtos, as angústias profundas, o desespero. Porque como eu vou trazer à memória coisas boas se durante a minha jornada eu só abri o meu coração para coisas ruins? Você tem que filtrar o seu coração. E eu imagino que essa foi a atitude dessas meninas crescendo. Só que a vida, mesmo a gente estando seguindo a Deus, servindo a Deus, envolvido no meio do rebanho, escutando a palavra de Deus, servindo ao Senhor, buscando a face dEle, não é só de oba-oba. O Senhor Jesus nos disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mesmo servindo a Deus, mesmo a gente sendo fiel, porque, gente, nós crentes temos que entender algo: aqui não é o céu não, tá? Aqui é terra. Diga para o seu irmão: aqui não é o céu ainda não. Aqui na terra a gente fica clamando, assim na terra como no céu. Senhor, assim na terra como no céu. Assim na terra hoje, até o Senhor vir, como no céu. Mas a nossa jornada e o nosso destino é o céu. Lá nós vamos ser felizes 100%. Lá não terá mais choro, lá não terá diagnósticos, lá não terá mais filho dando trabalho, lá não terá desafios no casamento, lá não terá mais desafios financeiros. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que estar nos preparando, enchendo-nos de Deus no dia a dia, para que na hora da guerra e da luta, nós possamos nos colocar de pé e ter uma posição certeira, uma posição correta, uma posição que vai desbaratinar o império das trevas, porque eles não conhecem o dialeto do céu. O inimigo só nos perturba,
só acha lugar na nossa mente, no nosso coração, porque o nosso dialeto, a gente entende mais a linguagem das trevas do que do céu. E por isso ele fala e a gente fala, é mesmo, vai acontecer isso com meu filho, é mesmo, vai acontecer isso com as minhas finanças, é mesmo, vai acontecer. Quantos de vocês aqui falam inglês fluentemente? Ok, se eu começasse a falar inglês aqui, você ia virar para a pessoa e falar, o que está falando? Não estou entendendo nada. O que essa menina está falando? Faz nem sentido. Nós estamos em pleno Brasil. O que essa minha aqui está falando só inglês? Isso não faz sentido nenhum. Alguém avisa para ela que a gente está no Brasil? Você não entenderia o dialeto. É assim a nossa postura com Satanás. O que você está falando? O que ele está falando? O que ele está dizendo? Eu não entendo essa linguagem de morte. Eu não entendo essa linguagem de divórcio. Eu não entendo essa linguagem de enfermidade. Eu tenho o dialeto do céu. Fala, Senhor, a tua serva te ouve. Sua serva te ouve. O que você disse? Porque o nosso coração está firmado, a gente conhece a palavra, a gente conhece essa linguagem, a gente sabe que as dificuldades não vêm para nos matar, mas para nos refinar e nos fazer ainda pessoas melhores. E essa falação que o inimigo arruma na sua cabeça e na minha, passa a não ter sentido nenhum. E quando ele vê que não faz sentido, ele vai parar de ficar buzinando na sua cabeça. Mas se a nossa linguagem está afiada com destruição nas fofocas, falando a irmã, se a nossa linguagem é destruída, é afinada com a morte, porque toda hora que uma coisa não dá certo, eu não presto para nada mesmo, minha família tem um pé, sei lá, de azar mesmo, nós somos tudo lascado mesmo, nada dá certo para a gente mesmo, a gente vai aprendendo esse dialeto, e quando o inimigo fala, aquilo é tão familiar para você que parece um fato. Mas é hora da gente parar de conversar e falar essa língua, e falar a língua do céu. Essas meninas, um dia, chegou uma notícia dessa para elas, um recadinho para elas, falando o seguinte, o pai de vocês morreu, irmão de vocês também morreram, e aqui em Israel existe uma coisa, aqui na terra nova que a gente vai conquistar, né, que seria Canaã, a terra que a gente vai entrar, esse povo rodou no deserto, agora na hora que vai entrar, as meninas que viram todas as promessas, agora estão falando que elas não vão ter nada daquilo. Agora olha que absurdo. Você já se sentiu assim? Você batalha, você paga o preço, você fez tudo que podia ser a sua parte, e na hora que é para você entrar na tua terra prometida, o diabo fala que vai ficar com esse menino? Vai não. Satanás fala que vai acabar com o seu casamento? Vai não. O diabo diz que vai te arrancar da igreja? Vai não. Mas essas meninas tiveram uma posição. Gente, 5 irmãs, diga comigo, 5. 5 mulheres escutaram isso e elas tiveram uma posição de brilhar a luz delas. Mas elas tomaram atitude para brilhar essa luz. Porque brilhar aqui em cima com esse tanto de luz é fácil. Você tem que ver eu brilhando lá quando eu tenho que cozinhar todo dia, que meu marido gosta da comida fresquinha. Brilhar aqui com a comida toda feita ali, é bom ficar de rindo, de bom humor, e bater as panelas. Terça-feira eu estou lá de novo. Eu posto só para vocês verem, você não acredita. Eu sou mineira, gente, boa cozinheira, dá licença, dá licença. Aqui tem mineiro? Oh, mas tá pouquinho demais, cadê os mineiros? Tem os carioca aqui de Volta Redonda, né? Eu já fui em Volta Redonda algumas vezes ministrar, muito lindo. Yes. Então, essas meninas, elas tiveram algumas posições que eu e você precisamos ter na hora da nossa guerra e da nossa luta, na hora das ameaças que o inimigo vem fazer em sua vida. Eu e você temos que tomar algumas decisões. Ou a gente vai sentar aqui e vai chorar, porque eu não tenho esse histórico familiar. Ai, porque eu não venho de uma família assim. Ai, porque eu estou em um país, em uma cidade onde as coisas não andam. Deixa eu te falar, não é o lugar
geográfico que você está. É o lugar onde Deus está com você. Isso é a realidade. Eu vivo há 33 anos nos Estados Unidos. Meu coração enche de alegria de ver pessoas que Deus mandou para lá. Porque eles chegam, se aprumam, prosperam. Mas com muita tristeza eu te digo que tem gente lá há mais de 20 anos vendendo almoço para comprar janta. Não é o lugar que você está. É quem está com você onde você vai. Então, seja onde Deus te plantou. Digo no meu livro como um dos ditados: não busque um lugar para brilhar, brilhe no lugar onde Deus te plantou. Porque é aí que a sua luz vai emanar, vai brilhar. E essas meninas, elas com certeza essas meninas passaram todo aquele processo do luto que a gente sabe. A negação, a raiva, a barganha, a depressão profunda, até elas entrarem no ciclo da aceitação. Eu imagino elas conversando entre si, brincadeira. Nós ficamos do lado do nosso pai, dos nossos irmãos, mas agora a gente também é gente. E a uma talvez naquela depressão falava: deixa para lá, a gente não vai conseguir mudar nada não, isso é uma lei aí que existe já, esses homens nunca vão olhar para a gente de forma diferente. Mas elas creram contra o sistema. Elas creram contra o sistema. Não há sistema político de corrupção, não há sistema mundano, acadêmico, escolar, que vai ser maior do que as promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Não há, não há. E essas mulheres, eu quero compartilhar 3 coisas que elas carregavam em si, que deve ser inspiração para mim e para você. Primeira coisa, pessoal, que essas mulheres tinham: conhecimento. Diga comigo: conhecimento. Conhecimento. Essas mulheres conheciam acerca da história do lugar onde elas estavam, aquilo que elas estavam envolvidas. Elas sabiam daquilo que o pai tinha feito, os irmãos tinham feito, aquela caminhada, aquela jornada toda. Nós, como mulheres, precisamos conhecer a época que nós vivemos, os dias que vivemos, a linguagem dos nossos filhos, aonde eles estão envolvidos. Pedir a Deus sabedoria. Era muito estranho mulheres como elas entenderem tanto acerca da história delas e ser ousada a lutar por direito delas. E aí aqui estamos de novo, que a Bíblia, nós não precisamos desse negócio de feminismo. A Bíblia sempre deu, assim, esse selo para as mulheres. Nos mostram mulheres que se levantaram, mas com sabedoria, não é no peito e na raça, não é na força do braço, mas é com sabedoria. Elas tinham conhecimento do que estava acontecendo. Mãe, você precisa de conhecimento do que acontece com seu filho na escola. Você não pode virar para esses meninos, lá é 3 horas da tarde, aqui chega mais cedo, e falar: o que vocês fizeram? Você não fez nada, você ficou o dia inteiro na escola, agora vai arrumar esse quarto. O que você fez até agora? A mãe trabalhou o dia inteiro, você não fez nada. Isso não é verdade, mãe. Escola hoje não é como escola na nossa época, não. Hoje eles lutam contra ensinos que vão diretamente contra todos os princípios que nós ensinamos para eles. Eles lutam contra a oferta das drogas desde 7ª, 8ª série nos Estados Unidos, ali disponível para eles todos os dias, o pecado batendo a porta. Eles lutam contra o bullying, contra serem cristãos, contra porque, né, falar que você hoje é diferente e crer diferente de uma forma que a Bíblia nos respalda, você é quase apedrejado. E os nossos filhos estão vivendo essa pressão dia e noite, dia e noite, dia e noite. E quando, durante o dia, né, vamos colocar assim, para ser mais precisa, e quando eles entram em casa, nós temos que providenciar para eles um ambiente de paz, de saúde mental, de paciência, de perguntar como foi o seu dia. Se a gente gastar 10 minutos com os filhos perguntando como foi o seu dia e ter a coragem de ficar pertinho deles um pouquinho mais, depois que eles falam só, na América se fala good, bom,
você vai ver que nos próximos 10 minutos eles começam a abrir, porque eles passam a entender que não é um protocolo materno, mas que realmente a gente se importa. Conhecimento da palavra. Essas meninas conheciam a Bíblia, essas meninas conheciam acerca de Deus. É interessante que as pessoas hoje nomeiam todas as séries do Netflix, do YouTube, mas não sabem os livros da Bíblia, crente. Você senta numa mesa, assim, elas começam a ter essa série, e essa série, e essa série, e aquela série, e aquela série, e aquela outra série, e não conhecem a Bíblia. Como nós vamos vencer as batalhas que são nas esferas espirituais, se nós não temos nenhuma espada para combater? Tem nada errado, você quer conhecer sobre moda, sobre detalhe de bolsa, sobre tênis, ok, bom também, há um tempo para todas as coisas, mas tenha conhecimento das coisas que te interessam. O seu filho é a sua herança, o seu casamento é a sua herança, o seu ministério chamado é a sua herança. Aprenda acerca dessas coisas, invista nessas coisas. Quando sobem aqui em cima e falam igual falaram de casamento, de relacionamento, não emburra não. Não fica assim, esse povo aí fica agora ensinando a gente como ser mulher, não estou aqui para isso não, a essa altura, eu sou mulher com muito orgulho do jeito que eu sou, e se me quiser, que me queira assim. Só lá nos Estados Unidos tem mulher invocada assim. Vamos mudar agora. Também são novinha, deixa elas viver um pouquinho mais, você vai ver, boba, a vida ensina. Não, conheça acerca do novo que as pessoas estão te ensinando. Abra o seu coração. Nunca vi dessa forma aí. A irmã falou ali, aqui, quando ela falou que ela entrava lá, o homem trazia vida para ela, falei, Jesus amado, que coisa linda. Um casal ser tão unido, dele transmitir vida na hora da enfermidade. Isso é o poder da unidade. E essas meninas tinham conhecimento, elas se apresentaram diante ali de Moisés, do sacerdote, e elas ali apresentaram a causa delas. Elas apresentaram a causa delas. Diga assim, eu irei apresentar a minha causa com conhecimento. Amém? Porque se elas chegassem lá falando, olha, eu acho o seguinte, eu acho que vocês são um bando de egoísta. Vocês nasceram foi de uma mulher, vocês não respeitam mulher. As mulheres aqui, assim, eu estou falando aqui, mas eu estou falando porque as mulheres que me falaram. Está um tanto de mulher revoltada com vocês. Elas não têm coragem de vir aqui falar, mas eu estou falando para elas. Você já viu gente que faz isso? Elas não tiveram essa atitude. Elas chegaram com sabedoria, explicaram a causa em humildade. E outra coisa que essas mulheres tiveram, que é fera demais para nós, diga comigo, unidade. Unidade. Gente, elas eram 5 mulheres, eu duvido que todas tinham o mesmo temperamento. Ali devia ter uma colérica, uma sanguínea, uma supina, uma melancólica, uma fleumática. Imagina a colérica, vamos lá, vamos arrebentar com tudo e pegar o que é nosso mesmo. Se é para morrer de fome, morremos fazendo história. Aí a fleumática já caçou o canto e falou assim, eu quero é paz, não quero terra não, morro em paz, morro feliz. Me erra. É melancólica, ai meu Deus, eu sabia que já era até melhor ter morrido lá atrás. E o sanguíneo, né, vamos lá, vamos, você vai pro meio do povo, vamos. Gente, eu sou sanguínea, meu marido já é fleumático, melancólico. Quer ir num lugar, quer me convidar para ir num lugar e falar que está todo mundo indo. Se está todo mundo indo, me leva, por favor. Porque amanhã todo mundo volta para a igreja falando onde foi e eu não sei nada que aconteceu lá, eu morro. Eu já me encontrei em situação delas contar o caso tantas vezes, e eu tão revoltada que eu perdi aquele evento, que quando elas foram cantar outra vez, eu ficava com... E aquela hora que isso e isso aconteceu? Aí eu olhava para dentro e falava, Micheline, você não foi, para que tá feio, você não foi, mas eu escutei e eu queria ser parte. E já o meu esposo amor, tá em todo mundo. Não, tá em todo mundo, a gente vai outro dia. Outro dia a gente vai com mais calma.
Eu costumo dizer que por eu perder o meu pai, eu aprecio demais a relação de pai e filhos, né? Porque eu perdi o meu pai, então eu acho lindo o relacionamento. E o meu filho mais velho e meu esposo, eles são muito parecidos, calmos. Aí um dia eu estava descendo para lavar a roupa, né, lá embaixo, né? Saí lá de cima, passei no meio e fui, porque a gente chama lá de basement, que é o sótão. E desci para levar para a lavanderia a roupa e vi os dois sentados lá. Mas estava um silêncio. Estranho, né? Você quer deixar um sanguíneo desesperado, você ficar assim quieto, olhando para ele. Ele vai falar algo aí antes que eu infarto. Dá um nervo, né? Aí eu vi aqui trem quieto, eu falei, nossa, tá bonita a cena do pai e filho, mas tá sem graça, né? Tá sem graça. Aí eu larguei a roupa, e ele estava lá um tempão, aí eu fui ajudar o clima a rolar. Falei, botar eles junto, né, ajudar, só porque eles não têm tanta habilidade, mas eles estavam bem, estavam se amando na calmaria. Aí eu entrei lá e sentei no sofá e comecei, sei o que, né, sei o que, para rolar o clima, e eles conversaram, aí ele levantou, o filho foi embora, o marido levantou, foi embora, falei, poxa vida, estraguei o clima todo. Acabei com um momento de amor entre eles, não é? Porque o sanguíneo ele se ama assim, tocando, né? Abraçando, tocando, não é verdade? E o calmo, né? Às vezes ele fica olhando para mim, eu falo, o que está de errado? Tem algo errado com o meu cabelo? Não, eu te amo, então fala alguma coisa. Se você me ama, fala alguma coisa. Então, queridos, e essas mulheres aqui tão diferentes, elas se uniram em um propósito. E ali, essas mulheres então, começaram a falar como nós vamos cuidar dessa situação. Como nós vamos tomar posse da bênção que Deus tem para nós. Elas se uniram, mulheres, não é época mais a gente viver atacando umas às outras. Como que a gente pode estar dentro da igreja, brigando uma com as outras? Como a gente pode estar dentro do mesmo ministério, atacando umas às outras? Deus tem um plano para a nossa vida, e Ele conta com a nossa unidade dentro do corpo de Cristo. Essas meninas olharam e falaram, ela não quer ir, ela quer ir, essa quer falar, essa quer ficar calada. Espera aí, existe uma causa maior. Vamos nos unir. Para de falar, essa irmã é parecida. Eu não gosto daquela irmã lá da equipe porque ela quer mandar demais. Essa aqui só faz se a gente mandar. Essa aqui, qualquer coisa vira o nariz. Vamos parar com isso e vamos dizer, ei, eu preciso de você. Você pode dizer isso para sua irmã? Amém? Nós precisamos umas das outras. Unidade de espírito, mulheres diferentes, mas que decidiram por um bem comum matar o seu ego. Era um bem comum aquela equipe de louvor, mas por causa do nosso ego a gente sai do louvor. Era um bem comum aquela equipe infantil, fazendo coisas lindas no ministério infantil, mas por causa do nosso ego, a gente destrói uma equipe. Uma igreja tão linda, bonita, essa liderança forte de mulheres, mas porque uma teve a oportunidade e eu não tive. A gente abre mão do propósito maior, que é a nossa herança em Deus. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Para começar o princípio da multiplicação, Deus uniu homem e mulher para que eles unidos multiplicassem. A sua multiplicação, a minha multiplicação está na nossa unidade no corpo de Cristo. Eu disse que essas mulheres, elas andaram no meio da congregação e viram coisas difíceis demais de ser engolidas. Rebeliões, fofocas, mentiras, mas que coisa bonita que elas puderam bater no peito e falar assim, meu pai não estava envolvido nesses barracos aí não, hein?
Minha mãe não estava envolvida nesses barracos aí não, hein? Olha que legado para você deixar para os seus filhos e suas filhas. Não me envolvo em fofoca, não me envolvo em divisão, não me envolvo em situações que vai colocar outra pessoa para baixo. E essas filhas de Zelofeade, elas se uniram, engoliram o seu ego, porque elas entenderam, se nós ficarmos defendendo aqui a opinião do que tem que ser, nós vamos tudo morrer. E não é isso que tem acontecido com muitas mulheres dentro da igreja. Começa a defender a sua parte, o que você quer, tem que ser do seu jeito. Se não for do meu jeito, eu também não vou fazer parte. Nós temos que destruir isso de nossas vidas. E eu falo com todo respeito, gente. Às vezes a gente trouxe isso da nossa criação. Lembra que eu falei de linguagem? Brasileiro fala português, americano fala inglês. Pessoas criadas em um lar crítico falam confusão. E você tem que olhar para isso e falar assim: ei, Deus me enxertou em uma nova videira. É uma família diferente, é uma família de Deus. Eu vou abrir mão dessa justiça própria, eu vou abrir mão dessa comparação, eu vou abrir mão dessa destruição, e eu vou, a partir da minha vida, escrever uma nova história, e deixar um novo legado. Essas mulheres entenderam, se uniram, irmãs, na dor, se uniram para um propósito maior do que elas sonhavam alcançar. Começou com a preocupação de não ter um lugar para morar, mas terminou com elas deixando um legado que mudou a vida de todas as outras mulheres que estavam por vir. A nossa conduta dentro da igreja, a nossa conduta dentro da equipe, a nossa conduta como mãe, no meio dos mães do nosso amiguinho, deixa um legado para a nova geração que está nos assistindo. A nossa conduta como esposa deixa um legado para os nossos filhos do que um casamento verdadeiramente é. E essas mulheres decidiram, se uniram, e sabe o que elas fizeram? Elas foram lá, amadas, se apresentaram, que coisa linda, elas tinham conhecimento do que elas falavam, elas tinham a unidade, e a terceira coisa que ela fez, elas tinham posicionamento, elas se posicionaram. Eu não sou vítima, eu sou herdeira. Você não é vítima, você é herdeira. Você não é vítima, você é vitoriosa. Porque o teu pai te abandonou, isso não faz vítima, porque o pai que está no céu te alcançou. E a paternidade que falhou no teu pai biológico, ela superabunda na paternidade divina, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Creia nisso. A paternidade de Deus, a paternidade de Deus, a paternidade de Deus em sua vida é o que te liberta e te libera para cumprir o seu plano e propósito. Para de ser vítima porque você não teve pai. Eu perdi meu pai com 9 anos. O decreto poderia ser da lógica, das estatísticas, da psicologia, blá, 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 blá. Ok, são tudo lógicas, ok, estudos, mas ei, quando Deus entra em nossas vidas, Ele não vem cumprir estatísticas de estudos naturais, porque Ele opera no sobrenatural, e Ele faz como Ele deseja e quer. E aquela menina sem paternidade passou a crer: eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que é o meu pai. Gente, é uma coisa tão gostosa, que eu uso isso nas coisas mínimas mesmo. Já estou até ficando folgadinha. Às vezes eu quero um negócio: ah, pai, dá para mim, dá. Eu só tenho o senhor de pai mesmo para pedir. E eu vejo que Deus dá, que Ele faz. Essas meninas se posicionaram. Elas falaram: somos herdeiras. Eu não estou aqui para mendigar, eu estou aqui para tomar posse daquilo que o meu pai batalhou por isso. Porque o nome do meu pai não vai ficar esquecido. Ei, o seu pai entregou o filho dele para morrer na cruz do Calvário para a sua vida. E você vai ficar de coitadinha aí.
Ajoelhadinha aí, sabe como é que é, né? A gente não tem nada, a gente é sofredor mesmo, a gente só padece, que Deus dá já está bom. Ei, não, se posicione, vá adiante de Deus e lembra Ele, Senhor, Tu és o meu Pai, Tu entregaste o Seu Filho Jesus para que eu tivesse vida abundante. E por isso eu tomo posse de tudo aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. A cruz do Calvário não é historinha de cinema. A cruz do Calvário foi um fato que veio redimir a nossa história. Redimir a nossa história. Redimir a nossa história. Me roubou lá atrás. Ameaçou que eu teria um futuro. Mas eu conheci Jesus. Ele redimiu o meu passado. Ele abriu os meus olhos para eu entregar a vida para Ele. Construir um casamento para Ele. E hoje, a restituição daquilo que eu não tive, eu posso ver o meu esposo amando a minha filha, dançando com a minha filha, cuidando dos meus filhos, casando o meu filho. E a gente passa a ver a restituição de Deus. A restituição de Deus. Deus hoje manda te dizer para você abrir o seu coração com ousadia para receber a sua restituição. A sua restituição, você entregou com a sua boca para o inimigo áreas da sua vida, porque você olha o seu status social, você olha o seu status familiar, físico, e você diz, mas eu estou muito longe de alcançar até ali, porque eu não tenho esse legado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, melhor do que vir de uma família de legado, é o legado passar a ser escrito através de você. Através de você. Através de você. Através de você. E essas mulheres se posicionaram de uma forma tão linda, que Moisés escutou aquilo que elas estavam falando. Porque hoje Deus está falando com vocês aqui. Não limite o que Deus vai fazer na sua vida. Nem nos sonhos, nem nos seus sonhos não, nem nos seus maiores pesadelos, Satanás achou que aquelas três crianças que perderam o pai para o álcool, hoje viajariam as nações ministrando o evangelho e seriam pastores nos Estados Unidos. Nem nos seus maiores pesadelos. Quando aquelas crianças dentro de casa ali, com 3, 2, 1, 5, sabe lá Deus o que a gente viu, viveu, presenciou, graças a Deus a mente nem consegue lembrar, mas eu tenho certeza que ele achou que o dedo dele já estava. Acontece que por debaixo de mim estão as mãos de Deus, por debaixo de você estão as mãos de Deus. Não há nada que Satanás fez no seu passado, que Deus não pode reverter em bênção no seu presente e usará de legado para o seu futuro. Para o seu futuro. E as pessoas vão perguntar para os seus filhos e netos, sua família foi sempre assim? Não, deixa eu te contar. A minha mãe, não, deixa eu te contar. A minha avó, não, deixa eu te contar. A mulher que trabalhava lá em casa, porque Deus coloca vocês para trabalhar em casas aqui com um propósito. A minha tia, a menina que eu trabalhava com ela. Como começa a minha história? Como começa a minha história? Na escola que eu fui, um amigo me convidou. Ele entrou no legado da minha história. Quero te perguntar, e você? Vai passar a vida falando que não é ninguém,
que é uma pobre coitada, porque veio de uma família assim, porque foi assado, porque o marido te abandonou, porque você foi abusada, porque tudo isso é doloroso, mas eu quero te dizer que as lutas e as dores que nós enfrentamos no passado, uma vez que nós permitimos elas serem curadas em Deus, elas são cicatrizes, e cicatrizes não são vergonhas, cicatrizes são sinais dos milagres que Deus fez em nossas vidas. Porque, pessoal, algumas das cicatrizes que nós carregamos era para ter acabado conosco de vez, mas Deus vai usar essas cicatrizes para abençoar não só a sua vida, mas as famílias da terra. Não subestime o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Não tenha dó dos seus filhos, porque você não pode dar mais coisas para eles. O que o seu filho precisa é da presença de Deus, da paz de Deus dentro de casa, e as demais coisas, quando ele viver o reino de Deus, será acrescentado na vida deles. Vai ser acrescentado na vida deles. Não subestime o que Deus vai fazer no seu casamento. Porque pode ser que você veja de uma família toda falida em relacionamentos, mas através da sua vida começará um novo legado. Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? Então você vai se posicionar hoje, não como uma pedinte, não como alguém que quer esmola, mas como filha. Filha, olha só, pai, eu sou sua filha. O Senhor entregou Jesus na cruz por mim. Dá para você fechar os seus olhos e aceitar isso, mais do que uma simples pregação do altar. Isso é o poder de Deus para a sua vida. Foi por você. Foi por você. E Deus quer usar a sua vida, tirar você desse lugar escuro. Essas meninas poderiam ter morrido em sua angústia, mas elas decidiram tomar posse da herança que o pai tinha deixado para elas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus é nossa herança. A felicidade é a tua herança, querida. A paz interior é a herança tua em Cristo Jesus. A provisão do pão para a sua casa é a herança sua em Cristo Jesus. A paz no seu casamento é a herança sua em Cristo Jesus. Levante-se desse lugar de vitimismo e coloque a sua roupa de vitoriosa, porque Deus não tem filhas coitadinhas, Ele tem princesas que guerreiam e vencem, e vencem, e vencem, porque a batalha pertence a Ele. Coloque-se de pé nesse momento. E eu quero fazer uma chamada aqui hoje bem específica, direta e específica, porque tão ruim quanto está no mundo lá fora, é estar na casa de Deus e achar que eu sou a filha menos favorita. Isso não é justo, isso não é certo. Não é certo você olhar para outras mulheres, admirar o que Deus faz na vida delas, e olhar para você e pensar que Deus não pode te usar, te abençoar, te libertar, te encher da mesma forma. Você é filha e para Deus não tem preferidas. Não tem preferidas. Ele sabe onde você se encontra. Ele tem a sua causa. Hoje nós vamos destronar deste lugar o espírito de filha não querida, coitadinha do rebanho.
E a gente vai transferindo isso. Pastor não gosta de mim, meu marido não gosta de mim, meus filhos não gostam de mim, minhas cunhadas não gostam de mim, minha sogra não gosta de mim. Mas na verdade, tudo isso só está acontecendo porque nós não entendemos ainda o amor de Deus em nossas vidas. Ô, gente, você acha que quando a gente entender que o Deus do universo nos ama, você vai parar a sua vida porque alguém não gosta de você? A gente fica até chateado. A gente fica assim, poxa vida, dei o meu melhor para a pessoa e a pessoa me tratou mal. Mas quando você volta e fala, mas tu me ama, Senhor. Eu tenho nem o que falar da irmã, eu tenho que amar ela mais. Porque o Senhor me ama de tanta forma, faz tanta coisa por mim. Eu sou tão imperfeita. O Senhor cuida tanto de mim. O Senhor enviou o seu filho. E aí aquela perseguição, aquela crítica, aquela grosseria, eu não vou pagar com a mesma moeda. Eu vou chegar agora e vou te dar outro beijo, outro sorriso. Ah, mas eu não sou boba, não. Isso não é ser boba, isso é ser liberta. É ser liberta. É ser liberta. Porque a alegria do Senhor está na minha vida. E eu vou lançá-la onde eu for. Porque eu tenho um Pai que luta por mim. Se o diabo tem te prendido com o espírito de comparação, e você tem se sentido menos privilegiada, eu quero que você corra aqui na frente, porque isso é um principado que vai cair da sua vida hoje. Não tenha vergonha não, você sabe quem é. Quem é mãe aqui sabe muito bem. Não quer dizer que a gente é pior por causa disso não. A gente não é mãe, não tem sempre aquele filho que fala, ah, você gosta mais do outro. Você gosta mais do outro. Quantas mães me entendem? E a gente gosta mais do outro? Um dia eu falei na mesa da minha casa, vocês decidem aí de quem que eu gosto. Porque o Tim falou que é o Meto falou que é a Tiffany falou que é o Tim. Eu falei, então quem que é? Vocês que são meus deuses aí. Quem é que eu gosto mais? Deus não tem filhos prediletos. Pode correr aqui na frente, nós vamos orar. Porque hoje o entendimento da paternidade de Deus vai cair neste lugar. E como filhas de Deus, nós vamos sair daqui como aquelas mulheres, lançando amor, lançando esperança e escrevendo um novo legado para elas, dizendo, olha, pode ter um encontro com Jesus, porque quando ele entra, ele muda mesmo, não é religião não, é relacionamento com o Pai. Quantas querem essa oração? Corra aqui para frente e nós vamos adorar a Deus. Aleluia. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Aleluia, erga tua mão e adore. Ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor. Olha o olhar de Deus sobre você, filha. Eu venho a ti como filho que te ama. Aleluia. Tudo que eu você é um filho que ama o Pai. Você é filha que ama o Pai. O Pai te ama, querida. Ele te ama. Nos teus braços eu quero. Vai para os braços do Pai, querida. Papai, Abba, Daddy, Abba, papai, papai. Meu Pai, ação da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em ti. Oh, eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai, tudo que eu sou é para ti. Tudo que somos, papai, tudo que temos, tudo que nos tornamos, Pai. Pai, você clama por Ele, Pai. Como te amamos, papai. Sabes tudo que eu
preciso. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. É bem maior, é bem maior. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Olha pro Pai com seus braços abertos. Eu venho a ti, papai. Filho que te ama, tudo que eu quero é estar de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. És a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Oh, eu quero estar na graça do Pai. Meu Pai, tudo que eu sou é para ti. Nesse momento eu quero te convidar a ter uma palavra única com o seu Pai que está no céu. Você tem estado na casa do Pai. Você tem estado no caminho do Pai. Mas hoje eu quero te convidar a ser aquela menininha nos braços do Pai. Faz assim, ó, e sinta o abraço do seu Pai. E começa a dizer para Ele o quão importante foi você ter o encontrado na jornada da sua vida. Diga para Ele: Deus, obrigado porque Tu és mais do que o meu Deus. Tu és o meu Pai. Tu és a minha porção, a minha esperança. Se eu descanso no meio das lutas é porque eu sei que há um Pai cuidando de mim. Se eu descanso na vida dos meus filhos é porque eu sei que o meu Pai está cuidando deles. Se eu não me desespero pelo meu dia da manhã, é porque eu sei que o meu Pai já está lá, cuidando da provisão, das portas que eu preciso. Nós não somos órfãos, Deus. Você não é órfão, você tem Pai. Ele vê a sua dor, e Ele hoje te diz: filha, filha, para de pensar que você anda sozinha. Porque durante todo esse tempo eu estive ao seu lado, eu estou ao seu lado, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, mas reconheça a minha presença como Pai na sua vida. Diga: eu quero estar na casa do Pai. Na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Aleluia, diga mais uma vez. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, tudo que preciso está em ti. Olha que interessante com aquelas meninas. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Mas aquelas meninas caminharam perto do Deus de Israel. Elas viram o milagre do Deus de Israel. Elas viram o que Deus, Pai, tinha feito para os seus filhos durante todo aquele tempo no Egito. E na hora de receber a herança, disseram para elas que elas não poderiam estar na casa do Pai. Elas disseram: não. Ninguém nos tira da presença do Pai. Ninguém me tira da casa do Pai. Ninguém rouba minha herança. Se eu e você chegamos até aqui, não é nenhuma luta que vai nos roubar da casa do Pai.
Nós já vimos milagres demais para voltar atrás. Nós já caminhamos longe demais para aceitar viver sem a herança completa. Então você hoje vai tomar essa postura. Venha o que vier adiante de você. Uma coisa é certa: você não será roubada a sua herança. Se preciso for, Deus muda leis, Deus muda corações, Deus transforma situações, mas da casa do seu pai você não será tirada, porque é herança tua. A presença do Pai é herança tua, é promessa tua. Por isso cante mais uma vez, cante: eu quero estar na casa do Pai.